Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre regionalização da Ásia e aspectos fisiográficos. Bom, aqui eu trouxe um mapinha com os países que compõem o continente, lembrando, tá? Existe um debate sobre a regionalização da Ásia. Então, vocês podem encontrar, por exemplo, Eurásia. Isso faz referência porque a gente está ali dentro de uma mesma placa, tá, tectônica. Mas do ponto de vista cultural, político, econômico, a gente tem uma separação entre Ásia e Europa. Tá? Bom, aqui a gente tem a regionalização, tá? Então, onde a gente tem Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. O Extremo Oriente vocês podem encontrar também como Leste Asiático. Tá? Bom, na Ásia Setentrional, a gente vai encontrar uma característica aqui, tá, que é bem única. A Ásia Setentrional, que é essa porção ao norte, tá? Ela vai ser composta basicamente, na verdade, ela é composta pela Rússia. Tá? Então, a Ásia Setentrional ela é composta pela Rússia, onde a gente vai ter ali a Sibéria, tá? Um clima polar, clima siberiano, tá? Com extremo frio. Bom, sobre as características, tá? A gente tem uma divisão, uma diversidade por conta da extensão territorial, então a gente vai ter uma diversidade climática, uma diversidade de vegetação, tá? Então a gente tem, por exemplo, sobre a variedade climática, a gente vai ter climas subtropicais, a gente tem clima de monção, a gente fala de clima de monção aqui no curso, tá? Nas aulas de clima. A gente tem clima de monção, a gente tem clima siberiano, tá? A gente tem climas muito pautados sobre a altitude, uma vez que a gente tem ali o Himalaia nessa região. Então, a gente vai ter uma grande diversidade climática. E essa diversidade climática ela vai dar para a gente ali uma grande variedade também de vegetação, onde a gente vai ter tundra, tá? A gente tem florestas pluviais, tá? A gente vai ter vegetação, mas a gente tem deserto, o deserto de Gobi, por exemplo. Então, a gente tem uma grande diversidade climática e de vegetação nessa região. Lembrando, eu não aprofundo muito nisso, porque a gente fala sobre as características desses tipos de vegetação aqui no curso em outras aulas. Bom, sobre o relevo, tá? A gente vai ter áreas muito elevadas, como, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, que é o ponto mais alto do mundo, então vai chegar quase a 9.000 metros de altitude, mas a gente também tem áreas de planície, como a planície do Indo-Ganges, tá? Que vai ser uma planície ali que vai ser bem dotada de recursos por conta dos nutrientes. A gente tem o Planalto Tibetano, por exemplo, tá? Além de ter a maior depressão absoluta do mundo, o Mar Morto. A gente tem alguns rios importantes, tá? Então aqui eu não vou trazer, é claro, todos do continente, eu vou trazer aqui os principais. A gente tem o Tigres e o Eufrates. A gente tem o rio Indo-Ganges, tá? Que vai ser muito importante ali para o subcontinente indiano, tá? A gente tem o Rio Azul e o Rio Amarelo, que são importantíssimos para a China, tá? Então, são rios de grande potencial econômico, grande potencial produtivo. Aqui a gente tem um mapa, com as diferenças de relevo, tá? Então, aqui a gente consegue perceber o Himalaia, onde a gente tem o teto do mundo, os pontos mais altos, tá, do planeta estão aqui, por conta dessa formação rochosa. Tá? E aqui a gente tem a distribuição de rios, tranquilo? Então aqui, rio Yangtze, rio Huanghe, tá? Eufrates, Tigres, beleza? O Ganges aqui, o rio Indo, tá? Então, dentro dessa lógica aqui, a gente tem uma grande variedade de recursos. É uma área muito rica, apesar também de concentrar áreas muito extremas, como a Sibéria, tá? Como o próprio Himalaia, tá? Como o deserto de Gobi
e apresentar também algumas condições adversas, como no próprio Oriente Médio, na região do Oriente Médio, que é uma região dominada por clima semiárido e clima árido. Perfeito, galera? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.